Em meados do século XVII, Robert Boyle fez várias pesquisas sobre o comportamento elástico do ar, culminando com a publicação de seu livro, no ano de 1660. Usando um barômetro de mercúrio, Boyle demonstrou que estamos imersos num mar de ar, que nos comprime com uma pressão igual à de uma coluna de água de 10 metros de altura, ou seja, pressão atmosférica. Esse fato deu origem ao conceito de pressão, que antes não era usado, e Boyle ilustrou de forma qualitativa a existência da relação entre pressão e o volume de ar. O termo gás não era usado na época. Boyle, então, relacionou a pressão e o volume do ar contido num recipiente como sendo inversamente proporcional caso se mantivesse temperatura constante. Ou seja, sob temperatura constante, a pressão de um gás é inversamente proporcional ao volume por ele ocupado. Para Sir Isaac Newton, havia uma força repulsiva com intensidade inversamente proporcional à distância que separa os átomos. Ao supor que o ar era composto por partículas que se comportavam como molas, o termo fluido elástico foi usado até que, enfim, o conceito de moléculas em movimento desordenados tomasse seu lugar. O gráfico ao lado relaciona a pressão de um gás ideal, que é o modelo do comportamento do gás real, e o volume por ele ocupado quando é comprimido isotermicamente, ou seja, quando o processo de compressão, diminuição do volume, ocorre a temperatura constante, passando de um estado inicial A para um estado final B. Com base no texto apresentado, determine o valor do volume VA, o volume inicial do gás no estado A. De acordo com o texto, a pressão exercida pelo gás é inversamente proporcional ao seu volume quando a sua temperatura é mantida constante, que fique bem claro. Então é um típico exemplo de uma função inversamente proporcional. Então, a curva ilustrada no texto, esta curva originada no gráfico pressão por volume, é uma hipérbole. Bem, quando a relação entre duas grandezas é inversamente proporcional, sabemos que o produto das grandezas é constante. Ou seja, a pressão vezes volume em A deve originar o mesmo número que a pressão vezes volume em B. Ou seja, a grandeza y multiplicada pela grandeza x dá sempre o mesmo valor constante A. Logo, sabemos que a pressão no estado A do gás é 3 atmosferas. Queremos determinar seu volume. A pressão do gás no estado B é 12 atmosferas. E o volume ocupado, 1 litro. Então, 3 vezes VA é igual a 12 vezes 1. Logo, VA é igual a 12 dividido por 3. VA é igual a 4 litros. Lembre-se, se a relação entre duas grandezas é inversamente proporcional, então o produto das duas grandezas é constante. O gráfico que relaciona as duas grandezas é chamada de hipérbole. É uma curva que não toca os eixos. Joseph Black, usando um termômetro concebido por Fahrenheit, realiza as primeiras experiências para diferenciar calor e temperatura. Isso ocorreu no século XVIII na Inglaterra. Aqueceu corpos de massa e substâncias diferentes e percebeu que eles respondiam com diferentes variações de temperatura. O valor da massa do corpo é chamado de M, a variação de temperatura, temperatura final menos inicial, delta θ. Definiu então o que chamamos de calor sensível, capacidade térmica do corpo e calor sensível de uma substância. Lembre-se, a quantidade de calor sensível é aquela que, ao ser trocada por um corpo, nele provoca uma certa variação de temperatura. O calor sensível é uma propriedade da substância que caracteriza o corpo,
independe da massa dessa substância. Então, a capacidade térmica é a relação entre a quantidade de calor trocada pelo corpo calor sensível, dividido pela variação de temperatura que essa troca de calor provocou no corpo. Essa relação para um determinado corpo é constante, e é a capacidade térmica ou calorífica do corpo. A capacidade térmica ou calorífica do corpo depende diretamente da massa do corpo e diretamente do calor específico da substância que caracteriza o corpo. O gráfico a seguir relaciona a capacidade térmica e a variação de temperatura sofrida por alguns corpos que receberam a mesma quantidade de calor sensível quando se encontravam à mesma temperatura inicial. Com base nas informações do gráfico, determine o valor de Z, é a variação de temperatura sofrida, em graus Celsius. Observe que a variação de temperatura fornecida no gráfico está em graus Fahrenheit. De acordo com o texto, este gráfico relaciona a capacidade térmica de corpos com a variação de temperatura sofrida por cada um deles quando recebem a mesma quantidade de calor sensível. A capacidade de 18 calorias por graus Fahrenheit será a capacidade térmica de um corpo qualquer A, e a capacidade térmica de 2 calorias por graus Fahrenheit será a capacidade térmica do corpo B. Para a mesma quantidade de calor recebida, queremos calcular a variação de temperatura sofrida pelo corpo B em graus Celsius. Bem, primeiro vamos lembrar. De acordo com o texto, a capacidade térmica é uma propriedade do corpo que relaciona a quantidade de calor trocada por ele dividido pela variação de temperatura sofrida. Para o corpo, a capacidade térmica é constante. Agora, quando comparamos corpos diferentes que recebem a mesma quantidade de calor, para cada corpo temos uma capacidade térmica e uma variação de temperatura diferente, sofrida para essa troca de calor. Ou seja, podemos construir dois conjuntos, o conjunto Y das capacidades térmicas de cada corpo e o conjunto X das variações de temperatura sofridas para cada corpo que recebe uma certa quantidade de calor. Então, temos uma função inversamente proporcional. O elemento Y é representado pela capacidade térmica do corpo. O elemento X, variação de temperatura que ele sofre ao receber a mesma quantidade de calor que o outro corpo. A constante dessa função inversamente proporcional é exatamente a quantidade de calor sensível trocada pelos corpos, que é a mesma. Bem, como sabemos, quando temos grandezas inversamente proporcionais, o produto das grandezas é constante. Logo, a capacidade térmica do corpo B vezes a variação de temperatura sofrida por ele deve ser igual à capacidade térmica do corpo A vezes a variação de temperatura sofrida por este corpo ao trocar a mesma quantidade de calor que o corpo B. Logo, 2, que é a capacidade térmica de B, vezes a variação de temperatura por ele sofrida Z, é igual a 18, que é a capacidade térmica do corpo A, vezes a variação de temperatura por ele sofrida, 1. Então temos que 18 dividido por 2, 9 graus Fahrenheit. Mas não queremos determinar a variação de temperatura em graus Fahrenheit, mas em graus Celsius. Bem, como a relação entre graus Celsius e graus Fahrenheit é uma relação de função de primeiro grau, ou seja, a dependência entre as duas grandezas é uma função de primeiro grau, podemos afirmar que as variações de temperatura em Celsius e Fahrenheit são diretamente proporcionais. Então lembremos, a variação de temperatura em Celsius está para uma variação de temperatura em Fahrenheit, assim como uma variação de temperatura de 100 graus Celsius está para uma variação de temperatura de 180 graus Fahrenheit. Você deve estar lembrado dos pontos fixos da escala Celsius, 100 e 0. Então, observe, 100 menos 0 está para o equivalente em pontos fixos na escala Fahrenheit, 212 menos 32. Ora, 100 menos 0, 100. 212 menos 32, 180. Ora,
Se uma diferença de 100 graus Celsius está por uma diferença de 180 graus Fahrenheit, se dividirmos ambos os termos da igualdade por 20, obteremos que a diferença de 5 graus Celsius está por uma diferença de 9. Logo, como queremos transformar a diferença de temperatura, a variação de temperatura de 9 graus Fahrenheit em equivalente em Celsius, basta substituir. 9 por 9, 1. 1 vezes 5, 5. Então, para uma variação de 9 graus Fahrenheit, temos uma variação de 5 graus Celsius. Nessa questão, então, temos dois temas importantes. Primeiro, lembrar que, quando duas grandezas são inversamente proporcionais, o produto das grandezas é constante. Segundo, lembrar que, quando a relação entre duas grandezas é de primeiro grau, as diferenças correspondentes são diretamente proporcionais. Nessa questão, estaremos falando do início do século XIX, em que os estados alemães ainda não haviam sido unificados. Nesta época, vivia Johann Wolfgang Ohm, que era serralheiro, e que conseguiu, de forma brilhante, educar seus 3 filhos em matemática, física, química e filosofia. Ele era autodidata. De qualquer forma, em 1805, um de seus filhos, Georg Simon Ohm, entrou na Universidade Alemã de Erlangen. Mas ele não levava uma vida normal de estudante. Em lugar de se concentrar nos seus estudos, ele gastava muito tempo a dançar, a patinar no gelo e a jogar bilhar. O pai de Ohm, decepcionado com seu filho, que estava a desperdiçar a oportunidade educacional que ele próprio nunca tinha sido afortunado o bastante para experimentar, exigiu que Ohm saísse da universidade, depois de 3 semestres. Talvez por remorso, com muito esforço autodidático e ansiando tornar-se professor universitário, Ohm realizou trabalhos de pesquisa na área de eletricidade. Em 1825 e 1827, concluiu que a resistência elétrica de um condutor cilíndrico variava linearmente com seu comprimento e inversamente com a área de sua secção reta, que é circular. Temos aí a famosa equação R igual a ρ vezes L sobre A. ρ é a resistividade elétrica do material que constitui o condutor cilíndrico. Após passar poucas e boas, em 1849, após muitas dificuldades, Ohm conseguiu seu sonho, tornou-se professor da Universidade de Munique, mas só em 1852 conseguiu a desejada cadeira de física. Seu objetivo de toda uma vida foi atingido, mas durou apenas 2 anos. Morreu no dia 6 de julho de 1854 em Munique, com 65 anos de idade. Além da unidade de resistência elétrica no sistema internacional, que leva seu nome, Ohm, há uma cratera na Lua chamada Ohm em sua homenagem. O gráfico a seguir relaciona a resistência elétrica R de um condutor cilíndrico de comprimento constante e o diâmetro D de sua secção reta. Então, nesse gráfico, para cada diâmetro da secção reta, temos uma resistência elétrica. Determine o valor de Z indicado no gráfico. A expressão algébrica de uma função de segundo grau, y igual a c mais bx mais ax ao quadrado, com a diferente de zero, pode ser escrita da seguinte maneira: y igual ao coeficiente a vezes a diferença entre x e x1 vezes a diferença entre x e x2. x1 e x2 são as raízes da função, ou seja, são os valores de x em que y é igual a zero. A equação é chamada de equação fatorada da função de segundo grau, e ela pode nos auxiliar a resolver alguns problemas presentes no estudo de física. Vamos ver um deles. O gráfico a seguir representa a posição em função do tempo de uma partícula que descreve uma trajetória retilínea. Então, no gráfico, temos a posição da partícula em relação a um certo referencial adotado na trajetória. Observe
que o gráfico tem a forma de um arco de parábola, delatando que a relação entre a posição e o tempo da partícula é de segundo grau. Pede-se a expressão algébrica da função horária dos espaços no sistema internacional. Então, ao ler o texto, concluímos que a posição em função do tempo é de segundo grau. A equação fatorada da função de segundo grau é dada por y igual a vezes x menos x1 vezes x menos x2, onde x1 e x2 são as raízes da função, ou seja, são os valores de x em que y vale zero. Aqui, S fará o papel de elemento y e T papel de elemento x. Observando o gráfico, temos as seguintes raízes. Para t igual a 1, a ordenada é 0. Para t igual a 3, a ordenada é 0. As raízes são 1 e 3 segundos. No estudo cinemático, dizemos que no instante t igual a 1 e no instante t igual a 3, a partícula está passando pela origem dos espaços, a posição 0. Então a equação fatorada fica assim. S igual a vezes t menos 1 vezes t menos 3. Agora vamos determinar o coeficiente A. Substituindo na equação o valor de t e um valor correspondente de S que não sejam as raízes, podemos calcular o coeficiente. Então, observe. Quando a abscissa tempo vale 0, a ordenada posição vale 3. Vamos substituir. Para t igual a 0, S igual a 3. Ora, 0 menos 1, menos 1. 0 menos 3, menos 3. Então, temos que 3 é igual a A vezes menos 1 vezes menos 3. Ou seja, 3A igual a 3. O coeficiente A, então, vale 1. Vamos escrever, então, a equação fatorada com a presença do coeficiente A. S igual a 1 vezes t menos 1 vezes t menos 3. Agora vamos aplicar a operação da distributiva para encontrar a função de segundo grau desta equação fatorada. Bem, t vezes t ao quadrado, t vezes menos 3, menos 3t, menos 1 vezes t, menos 1t, menos 1 vezes menos 3, mais 3. Então a equação horária dos espaços é dada por S igual a 1t ao quadrado, menos 4t, menos 3t, menos 1t, mais 3 no sistema internacional. Alternativa correta, C. Um circuito elétrico é constituído de um gerador de força eletromotriz E e resistência interna R e de um resistor de resistência variável, conforme indica a figura 1. A potência dissipada no resistor em função da corrente é dada pelo gráfico mostrado na figura 2. Esse gráfico, então, indica a potência fornecida pelo gerador ao resistor. Observe tratar-se de um arco de parábola, a relação entre potência e corrente elétrica no plano cartesiano. Então, concluímos que a relação entre potência e corrente elétrica, nesse caso, é uma função de segundo grau. A pergunta é, a partir do gráfico fornecido, determine a expressão algébrica da potência em função da corrente elétrica. Sabemos, então, que a relação entre a potência fornecida nos terminais do gerador e a intensidade da corrente elétrica é de segundo grau. Vamos utilizar da equação fatorada da equação de segundo grau para determinar a expressão algébrica que relaciona a potência e a intensidade da corrente elétrica. Bem, a potência fará o papel de elemento y e a intensidade da corrente elétrica de elemento x. As raízes da função são aquelas em que, dado o valor da abscissa, a ordenada vale zero. Então, no caso, as raízes são 0 e 10 ampere. Vamos substituir. A potência, então, é o coeficiente, vezes i menos 0, uma das raízes, vezes i menos 10, a outra raiz. Agora vamos calcular o coeficiente A. Para isso, basta substituir na equação fatorada um valor de i e o correspondente valor de potência que não sejam as raízes.
Então, quando i vale 2, a potência vale 32. Então, obtemos que 32 é igual a 2 menos 0, 2, 2 menos 10 menos 8, 32 igual a vezes 2 vezes menos 8. Ou seja, menos 16a igual a 32. Então, o coeficiente a é de menos 2. Vamos escrever então. A potência é igual a menos 2 vezes i menos 0 vezes i menos 10. Menos 2 vezes i vezes i menos 10. Distributiva, a potência será menos 2i vezes i, menos 2i ao quadrado, menos 2i vezes menos 10, mais 20i no sistema internacional. Podemos escrever também que a potência é igual a 20i menos 2i ao quadrado. Um projétil é lançado verticalmente para cima no instante t igual a zero. A altura do projétil em relação ao solo, considerado como referência à origem dos passos, varia com o tempo conforme o gráfico a seguir. Observe que a altura em função do tempo é um arco de parábola, delatando que a altura em função do tempo é uma função de segundo grau. De fato, quando lançamos um corpo verticalmente para cima ou para baixo sem resistência do ar, a posição em função do tempo, na direção vertical, é uma função de segundo grau. Trata-se de um movimento uniformemente variado. A altura máxima atingida pelo projétil em relação ao solo é igual a. Então, queremos calcular a altura no instante t igual a 1. De acordo com o texto, a relação entre a altura e o tempo é de segundo grau. Vamos então obter a expressão algébrica dessa relação utilizando a equação fatorada das funções de segundo grau. Aqui, o elemento h fará o papel de elemento y e o elemento tempo o papel de elemento x. Antes, vamos obter as raízes t1 e t2. Observe que no instante t1 temos a chamada altura máxima, ou seja, este ponto corresponde ao vértice do arco de parábola. Vamos traçar então um eixo de simetria. O eixo de simetria passa pelo vértice e divide, obviamente, o arco de parábola em duas partes simétricas. Observe que, da abscissa que caracteriza o vértice a uma das raízes, que é t igual a 3, nós temos duas unidades de tempo. Logo, da abscissa que caracteriza o vértice até a outra raiz, também teremos duas unidades. Ora, duas unidades a partir da abscissa 1 na região negativa das abscissas será menos 1. Ou seja, de menos 1 a 1 temos duas unidades, assim como de 1 a 3 temos duas unidades de tempo. Então as raízes da função são menos 1 segundo e 3 segundos. Vamos substituir na equação fatorada. A altura, então, será o coeficiente a vezes t menos menos 1 é uma das raízes, vezes t menos 3. Distributiva de sinais, ficamos da seguinte forma. H igual a vezes t mais 1, t menos 3. Agora vamos calcular o coeficiente a. Basta substituir uma abscissa de tempo e sua correspondente altura, que não sejam as raízes. Temos que, quando t vale 2, a altura é igual a 15. Vamos substituir. Para t igual a 2, altura 15. Então temos 2 mais 1, 3. 2 menos 3, menos 1. 15 é igual a vezes 3 vezes menos 1. Então, menos 3a é igual a 15. Portanto, a é igual a menos 5. A equação ficará, então, menos 5 vezes t mais 1 vezes t menos 3. Como queremos calcular a altura máxima, basta impor que o instante t vale 1 segundo. Substituindo, temos que a altura máxima será menos 5 vezes 1 mais 1 vezes 1 menos 3. Lembre-se que a altura máxima, de acordo com o gráfico, ocorre no instante t igual a 1 segundo. Ora,
Vamos encontrar então 20 metros. 1 mais 1, 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 vezes menos 5, 20 metros. Alternativa correta, C. O austríaco Felix Baumgartner se tornou ontem o primeiro humano a quebrar a barreira do som em queda livre, em um salto realizado a partir da estratosfera, o que se tornou o mais veloz evento desse tipo. O paraquedista atingiu o máximo de 1.342 km/h nos 4 minutos e 20 segundos antes da abertura do paraquedas. Para quebrar a barreira do som na altitude do salto, o austríaco precisava superar 1.110 km/h. Esse artigo foi publicado na Folha de São Paulo no dia 15 de outubro de 2012. Aqui temos fotos retiradas do site oficial da missão. O balão que atingiu a estratosfera levando Felix Baumgartner e o instante do salto na estratosfera. Questão A. O gráfico a seguir relaciona a velocidade escalar do paraquedista com o tempo de queda antes da abertura do paraquedas em duas situações. Na situação A, caso não houvesse resistência do ar, ou seja, sujeito apenas à ação da força gravitacional, e na situação B, com resistência do ar. Observe que do instante 0 ao instante 35, como Felix saltou da estratosfera, a resistência do ar é praticamente nula. Então, os gráficos A e B coincidem. A partir do instante t igual a 35, temos a resistência do ar, o que faz com que a velocidade de Felix se altere de maneira diferente da velocidade sem resistência do ar. Observe que sem resistência do ar, a velocidade varia linearmente com o tempo. A pergunta é, qual seria a velocidade escalar V1 de Felix atingida na situação A após 1 minuto de queda? Então, imagine que não houvesse resistência do ar e após 1 minuto, qual seria a sua velocidade escalar? Como vimos no texto, a velocidade em função do tempo sem resistência do ar é de primeiro grau com coeficiente linear igual a zero, ou seja, a velocidade, nesse caso, é diretamente proporcional ao instante considerado. V igual a A vezes t. Logo, o elemento V dividido pelo elemento t deve ser constante. Lembre-se que essa relação somente é válida caso tenhamos uma função de primeiro grau com coeficiente linear zero, ou seja, quando a abscissa é zero, a ordenada vale zero. Então, depois de 1 minuto de queda, 60 segundos, devemos determinar a velocidade de Felix, caso não houvesse resistência do ar. Então temos que V1 dividido por 60 deve ser igual a 1234,8 dividido por 35. 1234,8 dividido por 35 é igual a 35,28. Então V1 será 60 vezes 35,28. V1 então seria 2.116,8 km/h. Ou seja, se não houvesse resistência do ar, após 1 minuto de queda, Felix teria superado em muito a velocidade do som. Questão B. A intensidade da resultante das forças que aceleram o paraquedista, no caso dele não abrir o paraquedas durante uma queda de 2.000 metros, varia com a sua velocidade escalar, como indicado no gráfico a seguir. Observe que a intensidade da força resultante, em função da velocidade, é um arco de parábola. Observe também que quando a velocidade é zero, ou seja, no momento que o paraquedista está na iminência de realizar o salto, considerando que sua velocidade seja zero em relação à Terra, a força resultante é máxima, igual a 1.000 newtons. Determine a expressão algébrica que relaciona a força resultante e a velocidade. Então, como o gráfico que relaciona as duas grandezas gera uma curva que é um arco de parábola,
entendemos que a relação entre as duas grandezas é de segundo grau. Observe aqui que o eixo que caracteriza a intensidade da força resultante sobre o paraquedista é o eixo de simetria do arco de parábola. Ou seja, o vértice do arco de parábola ocorre para a abscissa a velocidade zero e ordenada força resultante 1000. Então, por simetria, observamos que, se uma das raízes é 200, a outra raiz será menos 200. Podemos, então, relacionar a força resultante com a velocidade através da equação fatorada da função de segundo grau. Fr fará o papel de elemento y e V o papel de elemento x. As raízes são menos 200 km por hora e 200 km por hora. Então ficamos com a expressão da seguinte maneira: Fr igual a A vezes V menos menos 200 vezes V menos 200. Distributiva, sinal, temos que Fr é igual a A vezes V mais 200 vezes V menos 200. Vamos calcular agora o coeficiente A da função. Basta substituir em V um valor que corresponde a um valor Fr que não sejam as raízes. E temos no gráfico, quando V vale 0, a força resultante vale 1000. Vamos substituir. Então temos que A vezes 200 vezes menos 200 é igual a 1000. Então, menos 4 vezes 10 à quarta vezes A é igual a 1 vezes 10 à terceira. Portanto, A é igual a 1 vezes 10 à terceira, 1000, dividido por menos 4 vezes 10 à quarta, 200 vezes menos 200. Então, A igual a menos 1 quarto vezes 10 a menos 1. 10 à terceira dividido por 10 à quarta, 10 a menos 1. Então, a função fica da seguinte maneira: Fr igual ao coeficiente A, menos 1 quarto vezes 10 a menos 1, vezes V mais 200, vezes V menos 200. Ocorre que temos aí um produto notável. V mais 200 vezes V menos 200 equivale a V ao quadrado menos 200 ao quadrado. Então temos que Fr igual a menos 1 quarto vezes 10 a menos 1 vezes V ao quadrado menos 40.000. 200 vezes menos 200. Vamos aplicar a distributiva. Menos 1 quarto vezes 10 a menos 1 vezes V ao quadrado, menos 1 quarto vezes 10 a menos 1 vezes V ao quadrado. Menos 1 quarto vezes 40.000 mais 10.000. Menos 1 quarto vezes menos 40.000 mais 10.000. Mais 10.000 vezes 10 a menos 1, 1000. Então, a força resultante é igual a menos 1 quarto vezes 10 a menos 1 vezes V ao quadrado mais 1000. Ou, se você preferir, a força resultante é igual a 1000 menos 1 quarto vezes 10 a menos 1 equivale a 0,025 vezes V ao quadrado. Observe que 1000 nessa expressão é o peso do paraquedista. A expressão 0,025 vezes V ao quadrado é a intensidade da resistência do ar sobre o paraquedista. De fato, a resistência do ar, nesse caso, para essa velocidade, varia com o quadrado da velocidade. Força resultante igual a 1000 menos 0,025 vezes V ao quadrado. Quando a força resultante é nula, o movimento passa a ser retilíneo e uniforme. A velocidade, então, do paraquedista não se altera mais. No caso, a velocidade limite é de 200 km por hora. Ou seja, para 200 km por hora, a força resultante tornar-se-á zero. Essa expressão, então, é válida para força resultante em newtons e velocidade em km por hora. Considere a expressão algébrica de uma função de segundo grau. Y igual a A vezes x ao quadrado mais bx mais c, onde A é diferente de zero.
Pode-se obter a abscissa do valor máximo ou mínimo da função da seguinte forma. A abscissa é chamada de xm nesse caso. Primeiro passo. Deriva-se a função em relação a x. Então, dada a expressão y igual a x ao quadrado mais bx mais c, vamos aplicar a regra de derivada de polinômios. A função obtida é dy dx. Derivada de ax ao quadrado, pega-se o expoente, passa-se multiplicando o coeficiente do expoente subtrai 1. Então, derivada de ax ao quadrado, 2ax. Derivada de bx, b. Derivada de c, que é o termo independente, 0. Então, a função derivada é 2ax mais b. Segundo passo. Quando x for a abscissa do valor máximo ou mínimo da função, a função derivada é igual a 0. Ou seja, se substituirmos xm na função, teremos dy dx igual a 0. Então, fica definida que a abscissa do valor máximo ou mínimo da função de segundo grau será o coeficiente b dividido por 2a negativo. Então, menos b sobre 2a. Se por acaso quisermos encontrar o valor máximo ou mínimo da função, basta substituir a abscissa xm na função horária. Então, o valor máximo ou mínimo da função é dado por ym igual a vx ao quadrado xm ao quadrado mais bxm mais c. Utilizaremos esse processo para resolver algumas questões do estudo de física. A velocidade escalar v em função do tempo de um trem urbano entre as estações P e Q é dada pela função v igual a menos 320t ao quadrado mais 320t. Observe que a relação entre a velocidade escalar e o tempo é de segundo grau. Nessa função, a velocidade escalar está sendo medida em km por hora e o instante t em minutos. A pergunta é, qual é a velocidade escalar máxima atingida por esse trem durante a viagem de P até Q em km por hora? Queremos determinar a velocidade escalar máxima regida por esta função, v igual a menos 320 vezes t ao quadrado mais 320t. Trata-se de uma função de segundo grau, v em função de t. Vamos utilizar o processo da derivada. Primeiro passo. Vamos derivar essa função e encontrar a função derivada. v igual a menos 320t ao quadrado mais 320t. Derivando, temos que 2 vezes menos 320 vezes t elevado a 2 menos 1. 1 vezes mais 320 vezes t elevado a 1 menos 1. Então, a função derivada será menos 640t mais 320. Agora, vamos encontrar o valor de t em que v é máximo. Para isso, basta impor que a função derivada seja nula. 2. Impondo que dv dt seja 0, 0 igual a menos 640 vezes tm mais 320. Isolando, 640 vezes tm igual a 320. tm 320 por 640 dá meio minuto, ou seja, meio minuto após o disparo do relógio, o valor de v atinge o máximo. Vamos calcular esse valor máximo. Basta substituir o valor encontrado por tm na função v igual a menos 320t ao quadrado mais 320t. Vamos substituir então. Aí está. Menos 320 vezes meio ao quadrado é igual a menos 80. Mais 320 vezes meio, 160. Então, Vm será 80 km por hora. Ou seja, no trajeto de P a Q, a velocidade governada por esta função horária será máxima no instante meio minuto e o valor máximo será 80 km por hora. Observe que em cinemática a derivada da função horária da velocidade escalar é a aceleração escalar. Então aqui nós temos, na verdade, a função horária
da aceleração escalar do móvel. Alternativa correta, alternativa E. Uma pessoa pretende ir de carro de uma cidade A até uma cidade B, percorrendo uma distância de 120 km, com velocidade constante de módulo V. No entanto, quer fazer o trajeto com o menor gasto possível de combustível. Expresse o tempo gasto pelo carro para acelerar do repouso até a velocidade V e para frear de V até zero. Obviamente, o carro parte do repouso da cidade A e volta ao repouso ao chegar na cidade B. Mas vamos desprezar o intervalo de tempo para acelerar e frear. O desempenho do combustível D corresponde à distância que o carro percorre a cada litro de combustível que é gasto. Para velocidades no intervalo de 20 km por hora e 120 km por hora, o desempenho é medido em km por litro pela função D igual a menos V ao quadrado sobre 320 mais 3/8 vezes V menos 5/4. Nas condições de desempenho máximo, nas condições em que D é máximo, isto é, menor consumo de combustível nessa viagem, o tempo do percurso entre as cidades A e B será de quanto? Foi dada a função matemática que relaciona o desempenho e a velocidade do automóvel. Vamos inicialmente derivar esta função em relação à velocidade. Aí está. Derivada do desempenho em relação à velocidade. Derivada do termo menos V ao quadrado sobre 320 será 2 vezes menos V elevado a 2 menos 1 sobre 320. Derivada de 3/8 de V é expoente 1 vezes 3/8 vezes V elevado a 1 menos 1. Derivada do termo independente menos 5/4 é 0 vezes 5/4 vezes V elevado a 0 menos 1. Lembre-se que menos 5/4 nesta função equivale a menos 5/4 vezes V elevado a 0. Então, a derivada dessa função gerará a seguinte função, menos V sobre 160. 2 e 320 foram simplificados, 160. V elevado a 2 menos 1, V a primeira. Mais 3/8. 1 vezes 3/8, 3/8. Vezes V elevado a 1 menos 1, V elevado a 0, equivale a 1. Portanto, 1 vezes 3/8 vezes 1, 3/8. 0 vezes os termos 5/4 vezes V elevado a 0 menos 1, 0. Agora, vamos encontrar a velocidade em que o desempenho é máximo. Para isso, basta igualar o desempenho a derivada do desempenho em relação à velocidade a 0. Ou seja, basta igualar a função derivada a 0. Então, 0 é igual a menos Vm, aqui nós temos a velocidade em que o desempenho seria máximo, sobre 160, mais 3/8. Vamos isolar. Então, Vm sobre 160 é igual a 3/8. Simplificando 168, nós temos 20. 20 vezes 3, 60 km por hora. Então, a 60 km por hora o desempenho é máximo. Agora vamos determinar quanto tempo neste desempenho máximo, portanto com a velocidade de desempenho máximo, 60 km por hora, o automóvel demorará para percorrer 120 km entre as cidades. Trata-se de um movimento uniforme. Logo, em módulo, Vm igual a ΔS sobre ΔT. Então, intervalo de tempo, ΔS sobre Vm. ΔT, então, será 120 km dividido por 60. Teremos, então, um intervalo de tempo de 2 horas. Alternativa certa, C. Lembre-se, se é dado um polinômio de segundo grau e queremos determinar o valor de abscissa para que o valor de ordenada seja máximo, basta derivar a função e igualá-la a 0. Encontraremos a abscissa em que a ordenada é máxima, no caso, a velocidade do carro. A potência nos terminais de um gerador elétrico é dada por P igual a E vezes I menos RI ao quadrado, onde E é a força eletromotriz do gerador medida em volts, R é a resistência interna do gerador, I é a intensidade da corrente elétrica que por ele flui. Questão A. Determine em função de E e R
a intensidade da corrente, que chamei de IM, que flui pelo gerador quando a potência fornecida é máxima. B. Determine em função de E e R a potência máxima fornecida. Então, na questão A, basta lembrar que, se queremos a potência máxima e sabemos que a potência em função da corrente é um polinômio de segundo grau, basta derivar a potência em relação à corrente e igualá-la a zero. Aí teremos o valor IM pedido na questão A, ou seja, a corrente quando a potência é máxima. Vamos lá. Primeiro passo, potência igual a E vezes I menos RI ao quadrado. Vamos derivar a potência em relação à corrente. Derivada de E vezes I, 1 vezes E vezes I elevado a 1 menos 1. Derivada de menos R vezes I ao quadrado, 2 vezes menos R vezes I elevado a 2 menos 1. É a regra da derivada de polinômios. Então, a função derivada será E menos 2RI. Agora vamos igualar a função derivada a zero. Zero igual a E menos 2 vezes R vezes a corrente em que a potência fornecida será máxima, chamada de IM. Vamos isolar 2R vezes IM igual a E. Logo, IM igual a E sobre 2R. Questão B. Vamos determinar em função de E e R a potência máxima. Basta substituir a corrente elétrica calculada, IM, na função fornecida. Então, a potência máxima vai ser E vezes I, I na situação em que a potência máxima já foi calculado, E sobre 2R, aqui está, menos R vezes I ao quadrado, novamente I, E sobre 2R. Então, vamos obter E vezes E ao quadrado sobre 2R, menos R vezes E ao quadrado sobre 2R será E ao quadrado sobre 4R. Essa subtração gerará E ao quadrado sobre 4R. Portanto, a potência máxima nesse gerador é dada pela força eletromotriz ao quadrado dividido por 4 vezes a resistência interna. Lembre-se, dado um polinômio do segundo grau, se queremos encontrar o valor máximo ou mínimo da ordenada, basta derivar a função e igualá-la a zero. E aí encontraremos o valor da abscissa em que a ordenada é máxima ou mínima.